Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma semana, estamos vivos, graças a Deus, com o ar nos nossos pulmões, para a gente correr atrás do que é nosso. Falando em correr atrás do que é nosso, deixa o like para mim, por favorzinho, para me ajudar a correr atrás do que é meu. Hoje a gente tem conteúdo bom. Assim, ai, gente, eu sou suspeita em falar, porque, tipo, eu gosto dos assuntos que eu falo. Eu sou apaixonada pelos assuntos que eu falo. Eu tô aqui segurando, já gravei essa introdução umas 10 vezes, porque o choro tá vindo aqui pra falar, juro pra vocês, é nesse nível que eu gosto do assunto de hoje. Nós vamos falar sobre Joana d'Arc e sobre Pátia da Grécia. E assim, eu quero trazer um pouquinho de conhecimento devagarzinho e resumido, tá? Pra gente saber as coisas. Eu adoro saber a referência. Então, toda vez que alguém fala de Joana d'Arc, você já ouviu esse nome, mas não sabe quem é. E Hipátia também, só que Hipátia a gente não ouve muito, né? Então, eu vou falar a história delas e o quanto parece que elas são diferentes, mas o quanto elas são iguais ao mesmo tempo, porque uma é a guerreira e a outra a filósofa, uma é a santa e a outra é a racionalista. Não parece muito, muito diferente? Parece sim, mas não é. A Joana d'Arc, ela nasceu por volta de 1412. Quando ela nasceu, a França não estava numa época assim boa, sabe? Ela nasceu em uma aldeia. Olha de onde ela veio. Ela nasceu em uma aldeia na região de Lorena. Ela não era alfabetizada. Você imagina uma pessoa que nasceu no fim do mundo, uma pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, porque obviamente, né? 1400, a coisa não era boa para as mulheres, inclusive foi por isso que a Joana teve um fim assim muito triste, mas ela era tão incrível que ela conseguiu o inacreditável, mesmo quando as mulheres teriam que ficar caladas na congregação, não é mesmo? Foi nessa época aí que a Joana nasceu. E a França, ela estava mergulhada na Guerra dos 100 Anos. Pra quem não sabe, a Guerra dos 100 Anos, né? Olha o nome aí, ela durou 100 anos, ela foi de 1337 até 1453. E o país estava devastado e estava dividido porque ele estava sob o poder dos ingleses e também borgonheses. Borgonheses é um pessoal que era, né, da própria França, mas eles não gostavam do rei legítimo. O rei não tinha sido coroado, o rei Carlos VII não tinha sido coroado ainda, exatamente porque a França estava aí nesse caos e os borgonheses eram os franceses que estavam do lado da Inglaterra, dos ingleses. Então, a Joana, quando ela tinha 13 anos, por volta dos 13 anos, assim, desde muito, muito novinha, ela começou a ouvir vozes celestiais. Cara, eu sou fascinada por essas coisas, sabe? Porque, sabe? Incrível, isso é incrível. Ela começou a ouvir vozes de São Miguel, de Santa Catarina e de Santa Margarida, que diziam para ela que ela tinha que libertar a França. E ela tinha que levar o rei Carlos VII até a coroação, até Reims, a coroação. E foi isso que ela fez. Joana d'Arc não falou, eu não sei ler, não sei escrever. Eu sou uma camponesa. Eu nem moro numa cidade, eu moro numa aldeia. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um exército? Eu não tenho. Eu tenho influência? Eu tenho quem? Não tenho. Pois bem, de alguma forma, que eu não sei como, a Joana conseguiu convencer o povo todo lá de que ela era uma enviada por Deus. E pasmem, choquem, em 1400, as mulheres, elas podiam o quê em 1400? Ah, pois a Joana... Ai, gente, essa cadeira... A cadeira tá rodando e eu não consigo ficar quieta porque eu tô com o pé em cima da cadeira. Pera aí, meu povo, pera aí, meu. Enfim, né? Vou lembrar de mais uma coisa para vocês entenderem como a Joana é incrível. Foi uma mulher tão incrível que ela começou a ouvir as vozes quando ela tinha 13 anos e ela tinha apenas
17 anos, quando já estava liderando exército. Vocês têm noção de uma mulher liderar um exército? Isso é incrível até para os dias de hoje. Hoje a gente não tem isso. Imagina 1400. Eu tô aqui, ó, falando com vocês, minha cabeça tá explodindo, porque eu tô querendo chorar. Então, com apenas 17 anos, ela foi à frente de um exército e libertou Nova Orleans. Em 1429. Eu sempre tenho que ler quando eu falo data, porque as datas e nomes de cidade eu não consigo decorar. Não consigo decorar. E eu não fico ensaiando o roteiro a semana toda pra fazer, porque isso é um erro. É uma falha de falta de tempo. Mas eu vou corrigir isso, gente. É só a gente engrenar esse canal aqui pra eu poder me dedicar. Porque por enquanto só tô falando. O que tá na minha cabeça sai falando pra vocês. Mas deixa abaixo isso aí. Então, ela liderou a libertação de Nova Orleans em 1429, um feito que virou ponto de virada. Virou o ponto de virada da guerra. Isso mesmo. Depois ela acompanhou Carlos, o Delfim, né? Até a coroação. Gente, que incrível. Eu acho que tem pessoas que nasceram com um negócio que eu não sei, né? Ouvir voz celestial. As vozes, ela era uma menina de fé incrível. Poderia ser esquizofrenia? Poderia ser esquizofrenia. Só que a esquizofrenia das pessoas se cumprem? Não se cumprem. A dela foi exatamente aos 13 anos de idade. As vozes disseram para ela o que ia acontecer. Incrível. Então, em 1430, olha aí, foi bem, 1429, ela libertou Nova Orleans. Em 1930, durante uma batalha em Copenhague, eu acho que é assim que se fala, porque tá escrito Copenhague, então, né? A Joana foi capturada pelos borgonheses, ou seja, pelos próprios franceses, e foi vendida aos ingleses. E lá, quando você vai acusar uma mulher, você sempre vai acusar da mesma coisa, não é mesmo? Feitiçaria, heresia e vestir-se como um homem. Eu acho isso aqui incrível para vocês entenderem. O que a Joana fez foi num nível sobre-humano, não é nem humano, porque ela conseguiu liderar um exército quando uma mulher poderia ser acusada por apenas se vestir de um homem. Não era hoje em dia que a gente tem a liberdade de expressão, e a gente fala o que quer, e a gente faz protestos pelo que a gente quiser. A gente fala o que quiser, usa a roupa que quiser, por mais que ainda há uma batalha aí das feministas para a gente poder usar o que quiser, porque sim, a gente pode usar o que quiser, mas para desconstrução do pensamento, né, do julgamento, porque a gente é julgada pela roupa que a gente tá. Mas já falei sobre isso há muito tempo nos outros vídeos, que isso não é uma questão de machismo ou feminismo. O ser humano olha e julga. Ele te olha e te dá um rótulo. É coisa do cérebro não querer pensar. Já falamos sobre isso lá, lembra? Efeito Halo. Quem não tá lembrado, volta um pouquinho. Que eu falo bastante sobre isso. Pra mim, isso não é uma questão de machismo ou feminismo, apesar de sim, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto. Só que a Joana liderou um exército. Que mais que eu posso falar sobre essa mulher? Então, a gente vai entrar na parte da história real, né? Da vida. O sonho foi uma mulher liderar o exército. Conseguiu libertar a França, sim. Conseguiu coroar o rei, sim. Muito bom, parabéns. Mas agora ela vai ser queimada viva. E foi pouco tempo, foi em 1931. Então, a história fala como ela foi tratada na prisão, né? Porque era... Cadê os direitos humanos? Era 1400, né? Então, ela ainda sofreu aí durante um ano, não se sabe o que ela passou, o que ela comeu, como ela foi tratada, todas as coisas, enfim, já que ela era uma prisioneira. E, enfim, quando ela foi no dia, né,
do julgamento, ela pediu uma cruz. E como todas as pessoas que desvivem com fogo, ela gritou. Mas a Joana gritava Jesus. Então vamos para a Hipátia, que nasceu no século IV depois de Cristo. Olha, 1000 anos de diferença entre as duas. Inclusive, eu deveria ter começado pela Hipátia, né? Que aí eu falo 1000 anos depois nasce Joana d'Arc. Mas foi assim que eu fiz, galera. Então, a Hipátia, ela era filha de um estudioso muito famoso chamado Theon. E ela seguiu os passos do pai. Ela era incrível. Ela estudava, ela era racionalista, ela seguia uma linha de filosofia que era baseada em Platão, mas espiritualizada. Ela acreditava que por meio da ciência a gente conheceria a Deus. Mecânica quântica, né, amigos? Enfim, não tinha esse nome. Ela estudava geometria, matemática, ela ensinava filosofia, astronomia, e ela era incrível. Ela ensinava para cristãos e ela também ensinava para pagãos, sabe? Só que naquela época, mais uma vez, como sempre na história da humanidade, tinha uma guerra acontecendo. Era uma guerra de poder. Eu tenho que ler o nome, porque eu esqueço o nome do Orestes. Era uma guerra entre o Cirilo, o patriarca cristão, e Orestes, o governador romano da cidade, que ainda tinha simpatias cristãs, simpatias pagãs. A Hipátia era amiga do Orestes e aconselhava ele politicamente também, visto que ela era uma mulher muito sábia. Obviamente as pessoas procuravam a Hipátia assim para tudo, sabe? E um minuto de silêncio aqui, uma nota de pesar pelo incêndio em Alexandria causado por quem? Por nós. Por nós cristãos. Quem foi queimado ali, meu Deus? Tanto conhecimento. Isso dói de falar um negócio desse. Infelizmente, muitas guerras foram começadas por nós, né? Que vergonha. Enfim. E aí, em 1415 depois de Cristo, uma multidão de fanáticos religiosos sequestraram a Hipátia e levaram a Hipátia para uma igreja. E lá desviveram a Hipátia da forma mais monstruosa que eles conseguiam, visto que não tinha um julgamento para esperar uma forma de desviver uma pessoa legalmente e tudo mais. Não tinha acusação, não tinha crime. Então, as fontes variam um pouco no modo em que desviveram a Hipátia, mas alguns relatos falam que ela foi desmembrada com conchas afiadas e a garganta tá doendo aqui. E outras fontes disseram que ela foi desmembrada e que após isso o corpo dela foi queimado também. E pelo quê? Pelo quê? Qual foi o crime que ela cometeu, né? Tem um filme chamado Ágora, acho que é antigo pra caramba, e nesse filme eles romantizam pra caramba, assim, eles colocam
um admirador que ela tinha, que era cristão e que aí tava lá no meio e sufocou ela. Ai, eu não tenho formas de contar de um jeito que o YouTube não bloqueie meus vídeos, porque foi o que aconteceu. Eu tô tentando usar palavras pra substituir, mas... E aí diz o filme, com licença poética total, que esse admirador, esse cara que era apaixonado por ela, ele desviveu ela de uma forma mais rápida para que ela não sofresse com aquela multidão que tava fazendo todas aquelas barbaridades lá com ela, mas foi por amor. E o que que ela fez? Vocês entendem que o caso das duas parece diferente, né? Porque a Joana, ela tava meio que... Ela tava na guerra, ela tava liderando exércitos, então ela tava na pista para combate. Então, ela poderia desviver ali a qualquer momento no âmbito da batalha, o que inclusive seria uma coisa bem diferente do que aconteceu com ela, né? Porque pelo fogo é uma coisa que... Gente, para pensar. Vocês já se queimaram um dedinho passando roupa no ferro? Sabe? Ou então no fogão, na panela quente, fritura, quando espirra o óleo. Você não consegue parar de pensar na dor. Você fica pensando na dor o tempo todo. E dói o dia todo. Dói na hora de dormir. Dói na hora de tomar banho. Dói. Não... Aquilo dói. Então, não dá pra imaginar o que a Joana e o que a Hipátia passaram simplesmente pelo fanatismo. Fanatismo político e fanatismo religioso. Parece tão atual, não é? Vocês conseguem ver como a nossa sociedade está hoje? O fanatismo religioso e o fanatismo político. A gente não consegue ver outro tipo de comentário, outro tipo de assunto. As pessoas não brigam porque, sei lá, porque é o muro do vizinho, o cachorro, essas coisas que causavam conflito antigamente. Agora é Bolsonaro, Lula, esquerda, direita, inferno e religião, católico contra evangélico e contra candomblecista, contra budista, que é contra fulano. É sempre a mesma história. É sempre a mesma história. Nós estamos em guerra toda a nossa vida pelos mesmos assuntos. Milhares de pessoas perderam a vida pelo mesmo assunto. E a gente não aprendeu nada. Fanatismo político de um lado, de Joana Dark, fanatismo religioso do outro, de Hipátia, pessoas lindas, pessoas com fé incrível, com inteligência incrível. Quem sabe o que Hipátia poderia ter descoberto na ciência? Ela foi a primeira mulher cientista. A primeira mulher cientista. E sim, a Hipátia aconselhava o Orestes, só que quem foi visto como inimiga foi ela. Ela foi vista como símbolo de heresia, a mulher. E a gente ainda também tá nessa batalha aí de quem é visto como errada é a mulher. Então, a gente tem um fanatismo religioso, tem um fanatismo político e tem a visão de que a mulher é culpada. Enfim, né? Mãe solteira é culpada porque escolheu mal. Não porque o pai que abandonou não tem nada a ver com isso. Então é sempre a mesma história e parece que a gente vive arquétipos mesmo, como Jung falava. Parece que a gente tem os nossos arquétipos e a gente vai reviver eles por toda a história da humanidade, até o fim. Com histórias diferentes, né? Hoje em dia, a gente não tem mais a Santa Inquisição, né? Nós não temos mais fogueiras, graças a Deus, mas a gente tem o santo cancelamento. As pessoas são excluídas, são canceladas e sim, algumas chegam a desviver pelo ideal do outro, sim. Isso aqui, claro, né? Não é uma guerra
declarada, são casos isolados. São muitos casos para eu poder dizer aqui que são casos isolados, mas como, por exemplo, incels, como o feminicídio, é atual, né? Antes, 2000 anos atrás, depois 1000 anos atrás, e ainda é tão atual. Vou parar por aqui e deixar vocês com conhecimento sobre o que aconteceu com Joana e o que aconteceu com a Hipátia. E que a gente possa refletir e orar todo mundo junto para que o mundo possa enxergar, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver que nós somos irmãos, que nós somos iguais e que a gente possa se unir, sabe? Em algum momento, que a gente tenha o mesmo foco, que todos nós possamos orar pelo mesmo foco, que a gente viver em paz. Porque o ciclo continua e parece que não vai ter fim. Então, uma coisa que eu gostaria muito era acabar com essa guerra de sexos, essa guerra política e essa guerra de religião. E as guerras raciais, apesar de não termos guerras, mas a gente tá um contra o outro o tempo todo. Deixa aí a reflexão pra vocês. E quero muito saber a sua opinião a respeito. Se eu deixei faltar alguma coisa importante, se vocês têm alguma coisa pra dizer sobre um assunto ou outro, e vocês acham. Eu não gostaria de saber a culpa é de quem, tá? Nos comentários. Ah, mas a culpa é de fulano, agora a gente tem que guerrear por causa disso. Isso eu acho que é irrelevante. Quem começou a briga, de quem é a culpa, homem contra mulher, político esquerda contra direita, e candomblé contra crente, e crente contra católico. Quem começou, não importa. A gente tem que orar pela solução. É isso.